Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Quando a impaciência ameaça, como manter a calma? Queridos irmãos que acompanham A Voz do Coração, vivemos tempos em que as provas e desafios se intensificam. Pequenos contratempos que antes mal nos incomodariam, hoje podem se transformar em grandes tormentas quando a impaciência toma conta do nosso coração. É justamente nesse momento que mais precisamos de serenidade, porque quando a alma se agita, perdemos clareza e força para agir no bem. Para orientar nossa reflexão de hoje, trazemos as palavras firmes e ternas de Carlos Pastorino, extraídas do livro Minutos de Sabedoria. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. Ao ouvir esse apelo, lembramos das palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa orientação bíblica se une ao conselho de Pastorino como um remédio duplo. Não basta evitar a explosão. É preciso cultivar um coração disposto a ouvir mais, falar com calma e não permitir que a raiva encontre terreno para crescer. Diante desse chamado, cabe perguntar: quantas vezes nos vemos no limite da tolerância? Uma palavra atravessada, um gesto ríspido ou um atraso inesperado podem, de repente, parecer gatilhos para uma tempestade interior. É justamente nesses instantes que a paciência deixa de ser apenas uma virtude bonita nos livros e se torna exercício prático, diário, quase artesanal, porque precisa ser cultivada pouco a pouco. Para nos ajudar nesse exercício, André Luiz, no capítulo Em Momentos Difíceis, do livro Aulas da Vida, nos convida a mudar o foco. Ele nos lembra: diante do desentendimento em família, recordemos dos que dariam tudo para ter alguém com quem conversar, mesmo que fosse apenas para discordar. Quando o peso das tarefas nos desgasta, pensemos nos irmãos que, sem trabalho, lutam apenas para sobreviver. Esse olhar agradecido protege nossa mente do assalto das sombras e nos vacina contra o desespero. Complementando
Emmanuel, no livro Rumo Certo, alerta que a impaciência não apenas nos adoece por dentro, mas também espalha tristeza e desânimo aos que nos cercam. É como se fosse uma pedra lançada num lago. A agitação se espalha em ondas, tocando quem está próximo. Ele nos lembra que reclamar ou afundar em autopiedade é desperdício de tempo e energia. O caminho produtivo é reconhecer o erro, levantar e seguir corrigindo tantas vezes quantas forem necessárias. E ainda, na obra Paciência, Emmanuel reforça que a pressa emocional, a irritação e o descontrole nunca ajudam. Seja diante de uma doença, de um problema familiar, de um atraso ou de uma fila. Pelo contrário, criam obstáculos, quebram a paz e até atrasam o socorro que já estava a caminho. Quando conseguimos manter a serenidade, abrimos as portas para que o auxílio divino nos alcance. Afinal, a paz que conseguimos guardar dentro de nós é a mesma que conseguimos oferecer ao redor. Se prestarmos atenção, veremos que essa virtude está presente até nas pequenas cenas da vida. Pensemos no trânsito. Buzinar com raiva não abre caminho. Em casa, levantar a voz raramente resolve o problema. No trabalho, uma resposta atravessada fecha portas. Mas, quando respiramos, silenciamos e escolhemos responder com calma, muitas vezes desarmamos situações que estavam prestes a se transformar em conflitos maiores. E, para que essa ideia ganhe forma concreta, trago uma história simbólica que, talvez, fale ainda mais ao coração. A história da caneca de chá quente. Certa vez, um mestre convidou seus discípulos para um momento especial de aprendizado. Era uma manhã fria e a neblina ainda se espalhava sobre o vale. Eles se sentaram em silêncio enquanto o mestre preparava lentamente um chá perfumado. O aroma se espalhava pelo ambiente, trazendo um convite à paz. Quando as xícaras estavam cheias, o mestre entregou uma a cada discípulo, dizendo apenas: segurem com firmeza. No início, o calor era agradável. O frio da manhã fazia com que aquele calor nas mãos fosse até reconfortante. Mas, à medida que os minutos passavam, o calor se intensificava. Logo, tornou-se insuportável. Alguns começaram a se remexer. Outros tentaram trocar a caneca de mão, mas todos, um a um, acabaram soltando-a sobre a mesa, ofegantes e reclamando: está queimando, não dá para segurar. O mestre então sorriu e disse: vejam como é a raiva e também a impaciência. No começo, quando surge, pode até parecer justificável, até aconchegante alimentar aquele sentimento. Mas,
se a segurarmos por muito tempo, começa a nos ferir. E quanto mais tempo insistimos em segurá-la, mais a dor aumenta, até não aguentarmos mais. Ele fez uma pausa e concluiu. Notem que o calor da caneca não feriu a mesa. A raiva que seguramos, a impaciência que alimentamos, não machucam o outro, mas sim a nós mesmos. Soltar a caneca não é fraqueza, é sabedoria. Essa cena simples nos ensina que abrir mão da impaciência não é perder uma discussão ou deixar o outro ganhar. É escolher a própria paz. É preservar a saúde do corpo e da alma. Quando decidimos soltar a caneca antes de nos queimar, abrimos espaço para que a serenidade volte a preencher nosso interior e, com ela, a clareza para agir no bem. Queridos irmãos, diante das provocações e imprevistos da vida, lembremo-nos do conselho de Pastorino: cultivar paciência, tolerância, perdão e amor. Ao fazer isso, não apenas protegemos nossa saúde física e espiritual, mas também nos tornamos instrumentos de harmonia no mundo que ainda sofre com a pressa e o descontrole. Que Jesus nos inspire a responder com calma diante das provocações, fortalecendo-nos para seguir amando e servindo, mesmo quando a vida nos testar. E que, a cada dia, possamos ser como aquela pessoa que, ao receber uma caneca de chá quente da vida, sabe colocá-la sobre a mesa antes de queimar as próprias mãos. Amanhã traremos a mensagem Valor. O que realmente nos faz ricos? Até lá, um fraternal abraço, paz e bem.